Olá galera, tudo bem com vocês? Esse é o Luan Guimarães Medvlog. Hoje eu vou aqui falar com vocês acerca de um assunto muito pesquisado por muitos, que é a sua revalidação de diploma para quem estuda medicina fora do Brasil. Porque primeiro todo mundo sabe que quem faz medicina fora precisa revalidar o diploma para poder atuar aqui no Brasil. Então existem diversas maneiras de você revalidar o seu diploma. Eu não vou poder explicar todas nesse vídeo. Então nesse vídeo eu farei uma síntese geral de como que funciona e como que é o processo mais comum aqui no Brasil, que é o processo que é realizado pelo INEP, que é o governo federal usou o INEP para poder organizar essa prova por meio de faculdades que aderiram ao programa para poder revalidar o título de médicos que são formados no exterior, estrangeiros ou brasileiros que têm formação no exterior. O Revalida nada mais é do que uma prova que é realizado através do INEP, que serve para avaliar o conhecimento de médicos estrangeiros que possuem diploma ou médicos brasileiros que possuem diploma expedidos no exterior, se em consonância com os médicos aqui formados aqui no Brasil. O Ministério da Educação ele define o Revalida como a função de avaliar o conhecimento e a avaliação e as competências de um médico formado no exterior em consonância com os médicos formados aqui no Brasil e no SUS. Existem 4 pré-requisitos básicos para fazer o Revalida. O primeiro deles é ter situação legal aqui no Brasil. O segundo é ser portador do diploma médico expedido por um órgão equivalente ou o MEC do país de origem. 3 é ter um CPF aqui do Brasil. E o 4 é enviar as imagens do seu diploma original frente e verso no momento da inscrição do Revalida. A inscrição esse ano do Revalida ela foi em julho de 2017 e a prova da primeira etapa foi realizada em setembro. A taxa da inscrição da primeira etapa custa R$ 150 em 2017. O processo, eu falei primeira etapa porque o processo são feitos em 2 etapas. Como que é esse processo? É o seguinte, a primeira etapa consta de uma prova objetiva, onde essa prova objetiva possui 100 questões e essas questões valem 100 pontos. E além dessas 100 questões de múltipla escolha, você vai também fazer 5 questões discursivas. São 5 questões discursivas que equivalem a 50 pontos. Então a soma total da primeira etapa são 150 pontos que você tem que fazer, que você vai fazer, a prova vai concorrer. E para você passar, o mínimo acima de 85 pontos para poder ser aprovado na primeira etapa. São 100 questões de múltipla escolha e são 5 discursivas, onde você vai fazer todas no mesmo dia. As 100 questões de múltipla escolha você faz no turno da manhã e as 5 questões discursivas você faz no turno da tarde. Ambas são realizadas no mesmo dia na primeira etapa. As provas dessa primeira etapa no Revalida 2017 foram realizadas em algumas capitais do Brasil, nos estados Acre, Manaus, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, você se inscreveu na primeira etapa e suponhamos que você tenha aprovado essa primeira etapa. Então, você quando aprovado a primeira etapa, o aluno tem direito a se inscrever na segunda etapa do Revalida. Como que é feita essa segunda etapa? Essa segunda etapa ela custa R$ 450, onde você será provado mediante algumas provas de habilidades clínicas e também alguns procedimentos. Serão 10 questões, onde o aluno terá que resolver tarefas do tipo investigação de história clínica, interpretação de exames complementares, formulações de impressões diagnósticas, demonstrações de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes e familiares. E toda essa etapa ela é filmada e catalogada pelo INEP para poder tirar dúvida de determinado candidato, caso o INEP tenha dúvida ou não sobre isso. A pontuação dessa segunda etapa ela vale 100 pontos e a pontuação mínima exigida para aprovação é de 62 pontos. Então, uma vez você aprovado na segunda etapa, você irá submeter o seu diploma
para uma instituição que você escolha. Atualmente existem 45 universidades que aderiram ao programa Revalida e nelas você pode inscrever-se e submeter o seu diploma uma vez aprovadas as 2 etapas para poder você ser encaminhado ao Conselho Regional de Medicina da região que você escolheu e ter o seu diploma validado e você poder atuar aqui no Brasil normalmente. O Revalida vem funcionando desde 2011, onde foi implementado, e o primeiro Revalida ocorreu em 2012. E desde lá, o número de aprovações vem aumentando sempre. No começo, o índice era muito baixo de aprovações, por ser uma prova muito difícil, inclusive testada pelos brasileiros, e muitas escolas aqui, renomes aqui do Brasil, teve dificuldade e foi uma reprovação muito alta. Mas o Revalida ele vem melhorando a sua qualidade de avaliação e todos os anos tem passado por diferentes bancas de escolhas para poder ser modificada. Todos os anos a aprovação dele vem aumentando e justamente fazendo uma prova mais válida para testar realmente o conhecimento daquele médico que é formado fora e se tem competência para atuar aqui no Brasil ou não. Então, muitas dúvidas surgem em relação ao Revalida, quando formar, no caso fora, quando voltar, por exemplo, eu pretendo voltar para atuar aqui no Brasil, então minha ideia é ir formar e voltar para atuar aqui mesmo no Brasil. Então a minha ideia, a princípio, é retornar para fazer o Revalida. E existem também outros processos de revalidação de diploma de outras faculdades, de outras instituições. As instituições que aderiram ao Revalida, atualmente tem 45 instituições no Revalida, elas têm como base o Revalida para poder revalidar o seu diploma. Mas existem universidades que não aderiram ao programa e que têm o próprio sistema que é diferente. Eu não posso entrar em muitos detalhes, então hoje eu expliquei a vocês apenas sobre o Revalida, que é o mais famoso e que é o do governo federal mais utilizado. Espero que vocês gostem, então em breve tem mais vídeo para vocês.